A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber os nossos vídeos e as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? E outra coisa também importante, divulgue o nosso trabalho. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Hoje nós vamos ter 3 dinâmicas muito importantes. Mas antes disso, vamos falar sobre a nossa dica Ensinador Cristão. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no processo pedagógico. É muito importante que o professor cristão ele entenda que ele precisa da capacitação do Espírito Santo para ensinar de forma eficaz na escola bíblica dominical. Só pelo Espírito Santo, os professores eles podem ser guiados, capacitados a ensinar eficazmente a palavra de Deus e os assuntos relacionados a ela. Entenda que quando você vai para uma sala de aula, você está indo com uma tarefa espiritual, envolvendo também verdades espirituais para satisfazer necessidades espirituais. E isso requer um poder espiritual. Então, procurar servir ao Senhor, confiando apenas nos métodos eficazes de ensino e aprendizagem, sem a dependência do Espírito Santo, é pouco e de pouca valia para a obtenção de resultados duradouros. Então, é muito importante que o professor de escola dominical ele entenda que a presença e a influência do Espírito Santo é algo necessário em todo o processo pedagógico. Negligenciar o ministério do Espírito Santo é desprezar um dos aspectos mais importantes da educação cristã. Quantos professores negligenciam a obra do Espírito Santo, confiando apenas em seus métodos para ensinar em uma escola dominical? Mas para você ensinar numa escola secular, os métodos é suficiente, além do conhecimento, é claro. Então ele não precisa, além dos métodos pedagógicos, um conhecimento bom. Mas para ensinar na educação cristã ou dar uma aula de escola dominical, nós precisamos não apenas de uma boa pedagogia. A escola dominical é algo de nível espiritual. Então nós precisamos também da capacitação divina, pois nós estamos tratando de necessidades intelectuais e espirituais, que só o Espírito Santo conhece. Muitos alunos, eles vão para a EBD carregados de problemas, cheios de conflitos em sua alma. E só o Espírito Santo, que conhece cada uma das nossas necessidades, é que pode supri-las. Então, como é que eu vou depender do Espírito Santo? Orando, buscando a Deus, para que Deus te capacite melhor, para que Deus te dê a unção necessária, para que na hora que você estiver ensinando, você possa alcançar as necessidades dos seus alunos que você não conhece, mas o Espírito Santo conhece. Outra razão porque a obra do Espírito Santo é necessária no processo de ensino e aprendizagem é que ele torna a palavra de Deus mais eficaz na vida dos estudantes. O conhecimento da Bíblia e a compreensão das verdades espirituais, embora sejam necessários, embora sejam essenciais, não garante por si só a mudança e o crescimento espiritual que o seu aluno precisa. Então, é necessário, sim, também destacarmos uma coisa muito importante, que destacarmos que o Espírito Santo é importante na escola dominical é muito bom, mas é importante também entendermos que o ensino cristão ele é um processo divino-humano. Assim, é importante também que o professor faça a sua parte, preparando-se espiritualmente, mas também materialmente, pois um professor que utiliza princípios pedagógicos adequados, ele estará mais bem preparado para ser uma ferramenta afiada nas mãos de Deus. Despreparo material não é símbolo de espiritualidade, e sim de negligência. Ressaltar o papel do Espírito Santo
no processo pedagógico não sugere que o professor ele despreze o estudo da palavra de Deus e prepare-se adequadamente com a sua lição. Logo, eu quero dizer para você que só um professor bem preparado pode cumprir a tarefa com mais eficiência, enquanto que, ao mesmo tempo, ele confia no Espírito Santo para agir por meio dele e também dos seus alunos. Espero que você compreenda isso e use muito bem a palavra de Deus, a lição de escola dominical e seja dependente do Espírito Santo para a sua vida. Fica aí a dica, tá certo? Vamos agora para a primeira dica da nossa dinâmica pedagógica. Muito bem, gente, nós vamos agora para a primeira dinâmica. Lembrando, como eu disse desde o início, que nós teremos 3 dinâmicas, tá certo? A primeira dinâmica nós vamos falar sobre a questão da aparência, já que o primeiro tópico ele trata sobre o ato de dar esmola e a hipocrisia. Então a nossa dinâmica, ela traz como tema as aparências às vezes enganam. Então o objetivo dessa dinâmica é não transformar o ato de ajudar as pessoas com um mero ato de hipocrisia. Muitas pessoas vão ajudar, mas simplesmente como um mero ato de hipocrisia. E aí o que é que você vai precisar para essa dinâmica? Você vai precisar de 2 caixas de presente. Uma vazia e a outra com um coração dentro. Vou pegar aqui para mostrar para vocês, tá certo? Então, 2 caixas de presente, né? Para você dar para os seus alunos. Então, uma você vai deixar ela vazia. A outra você vai colocar um coração dentro da caixa, tá? Um coração. Não importa se é feito de cartolina vermelha, se é feito de EVA. O importante é você colocar um coração dentro da caixa, tá? Então, isso é o que você vai fazer como material. Então, como é que você vai fazer? Bom, você vai combinar com um dos seus alunos, antes da aula, se possível 2 ou 3 dias antes, né? Que no momento do ensino, do primeiro tópico, você vai fingir estar dando a ele um presente, para que ele possa receber aquele presente e, em seguida, abrir para ver o que é que tem dentro, tá? Então, após você pedir para que o aluno abra o presente, então você vai, depois do aluno abrir a caixa, né, explicar que no ato de hipocrisia acontece a mesma coisa. Por quê? Porque o aluno ele vai abrir o presente e vai perceber que só tem caixa, não tem nada. Tá? Então, você vai tratar da hipocrisia justamente mostrando isso, que no ato de hipocrisia acontece a mesma coisa. O hipócrita, ele finge ser aquilo que ele não é. O hipócrita, ele finge dar o que ele não tem. Entendeu? Então, a pessoa hipócrita, ele procura agradar os outros simplesmente de aparência. Ele procura se aproximar de um determinado grupo, ou até mesmo para melhorar a sua própria imagem diante das pessoas, né? Ele está preocupado muito mais com a aparência, que é o caso aqui do presente, que está vazio. Então ele só está preocupado com a aparência, mas dentro, o que é que tem? Nada, entendeu? Então explique que se a caixa ela não fosse aberta, todos iriam pensar que você tinha dado um presente para o seu aluno. Por quê? Por causa da aparência. E é isso que acontece com o hipócrita, né? Aparentemente, tudo parecia real. Então, para o hipócrita, as aparências é muito mais importante do que tudo. Tá certo? E é justamente o que diz a nossa lição. Veja só o que é que diz a nossa lição. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente. Mas o problema é que o lado interno, tá certo? Que é o caso da caixa aqui, né? O lado interno, a sua verdadeira natureza não é revelada. Ninguém sabe o que há no interior do ser humano,
Tá vendo? Somente Cristo, que conhece a natureza humana. É o que acontece com o hipócrita, tá certo? Então a caixa é a mesma coisa. Ninguém sabia, antes do aluno abrir, o que estava no interior dessa caixa. Só sabia da aparência, né? Então o hipócrita age dessa forma, tá certo? Então é isso que você vai mostrar para o seu aluno, tá bom? Então você agora vai entregar a segunda caixa, que é a caixa que tem o coração, né? Entregar a segunda caixa para o seu aluno, tá? E vai pedir também, vai mandar ele abrir a caixa, a segunda caixa. Depois que ele abrir, ele vai perceber que tem um coração dentro da caixa. E aí você vai ler o texto bíblico da lição, né? É muito interessante você ler esse texto do primeiro tópico, número 1, que diz assim: o cristão que deseja vencer a hipocrisia, ele tem de ter o seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa interiormente ser de outra forma. Entendeu? Então, a aparência aqui já não é tão viva. Por quê? Porque dentro tem um coração. Então, o cristão, ele precisa ter muito cuidado com essa questão da aparência. E esta dinâmica, ela vai mostrar para o aluno justamente isso, né? Você vai explicar que essa caixa do coração, ela representa os nossos atos de bondade, que são feitos por amor e não por hipocrisia. O coração fala disso, né? E quando esses atos de bondade, eles são feitos por amor, é como se você estivesse doando o seu coração, né? É como se você estivesse se doando. Então, o cristão, ele é abençoado com um ato de bondade quando vem do íntimo do coração. Então é esta lição importante que você vai deixar nesta dinâmica, tá certo? Que Deus abençoe. Muito bem, vamos para a nossa segunda dinâmica, que fala sobre o perigo do exibicionismo, tá? Porque é o que trata o segundo tópico da nossa lição, né? Ajudar o próximo sem fazer alarde, que é justamente a questão do exibicionismo. Então, nesta dinâmica, você vai procurar mostrar que a ajuda aos necessitados ou a generosidade, ela deve ser algo constante na vida de todo cristão. No entanto, nós não devemos fazer propaganda para o engrandecimento nosso. Precisamos ter muito cuidado com isso. O que é que você vai precisar nesta dinâmica? Você vai precisar de uma imagem impressa de um homem ajudando uma família, que é essa imagem que nós vamos mostrar, nós estamos mostrando agora. Então veja só essa imagem, né? Vocês estão vendo aí, é um homem ajudando uma família, no entanto ele está tirando uma foto para exibir nas redes sociais. É isso? Então observem bem a foto, tá? Então o que é que você vai fazer nesta dinâmica? Você vai procurar imprimir esta imagem. Eu vou deixar um link aqui logo abaixo, tá bom? Estou deixando um link logo abaixo para você baixar essa imagem e imprimir ela. Então você, depois de impressa, né, você vai levar para a sala de aula e mostrar a imagem impressa para os seus alunos dessa família recebendo uma feira, né, uma ajuda. E então, ele está tirando uma selfie, né? Colocando lá o telefone e fazendo uma selfie para mostrar nas redes sociais o que ele está fazendo, né? Ajudando o pobre. Aí você vai perguntar para os seus alunos o que há de certo e o que há de errado nessa imagem. E você vai ouvir os seus alunos para ver o que eles têm a dizer, né? Então, você vai perguntar: será que se Jesus estivesse aqui, convivendo conosco, nos dias atuais, se ele fosse ajudar alguém, ele faria isso? Ia tirar uma selfie para mostrar para as pessoas que ele estava ajudando os necessitados? Ele ia fazer isso? Ouça os seus alunos.
Ouça a opinião deles, né? Em seguida, lógico que você vai mostrar para os seus alunos que tem certeza que Jesus jamais ia fazer isso. Muitos cristãos eles estão usando as redes sociais para divulgar, para fazer com que as pessoas saibam, né, conheçam o que ele faz pelos pobres. E isto é completamente reprovável por Cristo. Jesus Cristo, sabe o que foi que ele disse? Mas tu, quando deres esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Mateus capítulo 6, versículo 3. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está mostrando que a ajuda aos necessitados pode ser algo completamente correto e salutar. No entanto, com a motivação certa, não é? E não para ser visto pelos homens. A ajuda aos necessitados, que busca ser visto pelos homens, com o propósito de ganhar a aprovação dos homens, em vez de vestir-se de humildade, com o fim de agradar a Deus, é muito mais soberba, não é? E está andando em contramão da verdadeira espiritualidade e do verdadeiro ensino de Cristo. Então, conscientize os seus alunos que eles devem sim ajudar os necessitados, eles devem sim fazer o bem ao próximo. No entanto, parar com divulgação, parar com exibicionismo, fazer isso, como disse Jesus, que a sua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Que Deus abençoe e vamos para a nossa terceira dinâmica. Vamos falar sobre um assunto muito interessante porque o terceiro tópico da nossa lição, ele foca em duas coisas. A primeira coisa é que Deus vê tudo. E aí o escritor da lição, ele foca principalmente na questão da onisciência de Deus. O segundo foco desse terceiro tópico é mostrando que Deus, depois de ver tudo, ele recompensa as pessoas. Né? Então, você vai usar uma dinâmica bem interessante, que é a chamada lei da semeadura. É a lei mostrada, inclusive, pelo apóstolo Paulo, né? Então, o que é que você vai usar nesta dinâmica? Você vai usar uma fruta e vai usar sementes desta fruta. Eu, por exemplo, peguei aqui, ó, uma laranja muito bonita. E aqui está a semente da laranja, tá? Então, você, nesta dinâmica, vai, em sala de aula, apresentar a laranja, vai apresentar também a semente da laranja e vai ler com os seus alunos o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que trata justamente sobre a lei da semeadura, onde o texto diz: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Depois, leia também o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, onde Jesus diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Explique como funciona a lei da semeadura espiritual para os seus alunos. Tá? É muito importante você explicar isso. Por quê? Porque, como eu disse, a lição, esse terceiro tópico, trata justamente Deus vendo tudo e recompensando aqueles que trabalham, aqueles que ajudam as pessoas. Então, mostre para os seus alunos que se eles semear, se eles plantarem amor, se eles plantarem caridade, se eles plantarem ajuda ao próximo, eles vão colher recompensas da parte de Deus. É por isso que Jesus está dizendo: eu estou com o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, se a pessoa fez obras de amor, de caridade, de justiça, de ajuda ao próximo, ele está plantando algo no reino de Deus, como está plantando essa semente. Por que nasceu uma laranja? Porque alguém algum dia plantou semente de laranja. Lá no futuro, ele colheu a laranja. Assim também é no reino espiritual. Se o cristão planta amor,
se ele planta caridade, se ele planta ajuda ao próximo, lá na frente, lá no tribunal de Cristo, ele vai colher o quê? Recompensa da parte de Cristo. Então a dinâmica, basicamente, ela vai servir para que você incentive os seus alunos, para que você oriente os seus alunos, que eles estejam sempre ajudando ao próximo, praticando atos de caridade, de amor. Porque se eles fizerem isso, lá na eternidade, quando eles estiverem no tribunal de Cristo, eles vão colher recompensa da parte de Deus. Que recompensa é essa? Daquilo que eles plantaram. Por isso que nós devemos usar esta dinâmica importante, que é a dinâmica da semente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e espero que as nossas dinâmicas ajudem você no ensino da palavra de Deus.